paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Sejam bem-vindos ao programa Novos Horizontes da Fala, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos e estejam convidados a entrar aqui na sala e participar conosco dessa transmissão para meditarmos um pouco na leitura deste livro do Espírito Miramês, Novos Horizontes da Fala. O livro foi publicado em 1985, na sua primeira edição. E quem tiver interesse em adquirir o livro, pode pedir à editora Fonte Viva. Então, estamos aqui para mais um encontro de meditação nesta leitura que podemos aproveitar bastante para aprendermos a falar melhor e com mais dignidade. Mas antes disso, anunciamos que a mensagem de hoje é a de número 16. O título é O que atraímos? E antes de começar, vamos elevar os nossos pensamentos para o alto, de onde vem a nossa luz. Deus de infinito amor e justiça. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham e que certamente estão aqui em missão de socorro, de assistência aos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do auxílio da espiritualidade benfeitora. Somos gratos pela presença e pedimos sempre a proteção e o amparo para que possamos conduzir esse nosso estudo com proveito para todos nós. Pedimos sempre que nos ajude a manter o nosso ânimo, que possamos dar um pequeno passo à frente. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos à nossa mensagem de hoje, número 16. O que atraímos? Diz o Miramês. A consciência de todos nós que já conhecemos o Cristo, nos responde o que atraímos. A consciência de todos nós que já conhecemos o Cristo, nos responde o que atraímos.
recebemos o que damos e colhemos o que semeamos. Não obstante, é preciso que esta certeza esteja assegurada em nosso íntimo, pois o trabalhador do bem sempre sofre opressões de toda ordem, visto que o amor, no seu mais alto aprendizado, requer do estudante testemunhos maiores, para que os sentimentos se apurem no esplendor da luz. Vejamos bem quais os pontos importantes trazidos por Miramês nesse primeiro parágrafo. O primeiro ponto importante é que, se nós já conhecemos o Cristo, isso é suficiente e nos responde o que atraímos. Porque recebemos o que damos e colhemos o que semeamos. Então, esse é o primeiro ponto na introdução desse parágrafo. O segundo ponto é que é preciso que esta certeza esteja assegurada em nosso íntimo, porque o trabalhador do bem sempre vai sofrer opressões de todo o tipo e de toda ordem, visto que o amor, no seu mais alto grau, exige do estudante testemunhos maiores. Porque nós não podemos dizer que nós não sabíamos. Se nós já conhecemos o Cristo, a doutrina dos Espíritos, nós não podemos dizer que não sabíamos. Então, é por isso que ele nos adverte, nesse primeiro parágrafo, que o trabalhador do bem sofre opressões de toda ordem, visto que o amor, neste aprendizado, requer do estudante testemunhos maiores. Para quê? Para que dar os testemunhos maiores? Para que os sentimentos sejam apurados no esplendor da luz. Então, se fomos chamados, haveremos de dar testemunhos maiores. Porque certamente a hora dos testemunhos chegarão. Então, é de intensa importância, não é, esses pontos, não é, desse primeiro parágrafo. Mas vamos continuar. Os exemplos que haveremos de dar diariamente ao iniciado já não corresponde a sacrifícios, mas sim a um prazer, que é como se fosse uma canalização de águas represadas por uma forte queda deste líquido, viajando por tubulações por algum tempo, para depois sair em bilhões de filetes sagrados, irrigando
uma vasta extensão de terras. Ele está trazendo aqui uma comparação, né? Fazendo uma analogia, não é? Que os exemplos que haveremos de dar diariamente, ao iniciado já não se traduz por sacrifício, mas pelo prazer, como se fosse uma canalização de águas represadas por uma forte queda deste líquido. E aí ele continua: com a alma não ocorre de forma diferente. O aprisionamento dos problemas, das dores e dos sacrifícios levam a água da vida, num certo espaço de tempo, a bilhões de benefícios em todas as áreas e em muitos planos da vida que mais tarde conhecerás. Então, aqui nós temos aqui, nesse segundo parágrafo, também alguns pontos interessantes. Vamos ver agora quais são os pontos. Ele fala de exemplos que haveremos de dar diariamente. Porque o trabalhador do bem, como vimos no primeiro parágrafo, há de dar testemunhos maiores. E esses exemplos devem ser diários. Deveremos dar exemplos diariamente. Quer dizer, entrar na casa espírita é uma coisa. Dar exemplos diariamente nas lições que o Espiritismo nos ensina é outra coisa. Isso é importante para o nosso entendimento. Então, o segundo ponto importante, não é? Que é uma consequência desse primeiro ponto referente aos exemplos diários do verdadeiro cristão espírita, é que com a nossa alma não ocorre de forma diferente, que o aprisionamento dos problemas, das dores, dos sacrifícios levam à água da vida. E qual é a água da vida? Muitos de nós já sabemos, conhecemos o que foi que o Mestre Jesus respondeu à samaritana, não é? Quando ele se encontrou com ela e disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É bom a gente lembrar disso. Então, essa é a água da vida. A água é o evangelho do Mestre Jesus. Então, o aprisionamento dos problemas, das dores, dos sacrifícios, levam a água da vida num certo espaço de tempo a bilhões de benefícios em todas as áreas e muitos planos da vida que mais tarde conhecerás. Miramês fala direto para nós. Vamos continuar. Quem faz o bem, certamente atrai o bem. A diferença está em não nos preocuparmos
com o tipo de felicidade que vem ao nosso encontro, deixando para Deus esta escolha. E ainda deveremos pedir ao Senhor que se faça a sua vontade e não a nossa. Então, esse pequeno parágrafo, ele também traz este ponto importante, porque ele está falando aqui do trabalhador do bem. É disso que ele está falando. Então, o ponto importante agora é que quem faz o bem certamente atrai o bem. Mas, qual é o tipo do bem que ele está falando? É aquele bem que já vai ser feito visando retorno, visando recompensa, visando poder, visando prestígio. Não é desse bem que ele está falando. Ele está falando de quem faz o bem pelo bem. Sem se preocupar com o tipo de felicidade que vai vir ao nosso encontro. Porque essa parte cabe a Deus escolher, não a nós. Por isso que o bem precisa ser feito pelo bem. Porque o bem que aguarda recompensa, retorno de qualquer ordem, é uma troca, não é o bem. E ainda ele diz que deveremos pedir ao Senhor que se faça a sua vontade e não a nossa. Por quê? Porque o Senhor sabe tudo o que necessitamos. Sabe o que é melhor para nós. Então, que seja feita a sua vontade e não a nossa. Vamos continuar, né? Está ficando bom e vamos continuar. Retornemos à conversa sobre a fala. Retornemos à conversa sobre a fala. O verbo moderado alcança mais depressa as condições de disciplinar certos sentimentos. O verbo moderado, quer dizer, a palavra moderada, alcança mais depressa as condições de disciplinarmos certos sentimentos. E a alma sentir-se-á inteirada das modificações que haverá de fazer no seu modo de agir. A música da palavra, bem formada, na sua candidez imperturbável, será inesquecível para quem ouve, tornando-se água do divino manancial, jorrando pela fonte humana da boca e ainda criando uma imagem doce, de formosura incomparável. Então, voltamos aqui ao início do parágrafo e vejamos também mais alguns pontos importantes para nós. Aqui nós estamos vendo que a palavra moderada alcança mais depressa
as condições de disciplina, de disciplinarmos os certos sentimentos. A música da palavra bem formada, quer dizer, a palavra moderada e bem formada, na sua candidez imperturbável, quer dizer, na sua brandura imperturbável, tranquila, serena, será inesquecível para quem ouve. Porque quem de nós não gosta de uma palavra de amor, de uma palavra de paz, não é? De uma palavra mansa, suave, quando ela é verdadeira, é claro, né? Vamos continuar à frente. Muitos companheiros, ao lerem estas mensagens, interrogarão: onde aprender tudo isso com tantos pormenores e esticadas filosofias? Pergunta o Miramês. Vamos prestar atenção. Muitos companheiros, ao lerem estas mensagens, perguntarão: onde aprender tudo isso com tantos pormenores e esticadas filosofias? E acrescentarão: não será isso somente uma abundância de teorias? Quer dizer, não será isso somente mais um monte de teorias? De fato, parece difícil, porém não é. Ele pergunta e responde: de fato, parece difícil, mas não é. Como bom observador, buscarás na própria natureza das coisas e dos homens, teus irmãos, a universidade, a escola e os mestres. Como bom observador, buscarás na própria natureza das coisas e dos homens. Pessoal, ser bom observador. Prestar atenção às coisas da natureza e dos homens. Teus irmãos, a universidade, a escola e os mestres. Toda sabedoria se esconde na simplicidade. E abre aspas, buscai e achareis, fecha aspas, de Jesus, é o primeiro passo. Busca que encontrarás. Os próprios escritos que tens nas mãos, te pedem confiança. Coloca-os em prática, porque a teoria aqui descrita, cuja leitura fazes, é nascida de vivências incontáveis. Então, voltamos, dessa vez, a outros pontos importantes que o Miramês acrescenta nesse parágrafo. Muitos perguntarão: como aprender tudo isso?
com tantos detalhes, com tantos pormenores e esticadas filosofias. E ele diz, de fato, parece difícil, mas não é esse primeiro ponto. O segundo ponto é que se formos bons observadores, buscaremos na própria natureza das coisas e dos homens, que vamos encontrar a universidade, a escola e os mestres. Bem importante, não é difícil de entender isso, né? Porque a sabedoria se esconde na simplicidade. Esse é um ponto que muitos de nós conhecemos, mas não praticamos. A sabedoria se esconde na simplicidade das coisas. E quando Jesus disse, buscai e achareis, é porque esse é o primeiro passo na nossa estrada aqui na terra. Buscai e achareis. É o primeiro passo. E diz o Miramês, busca que encontrarás. Muitos de nós já encontramos, né? Buscamos, apresentamos as perguntas, as dúvidas, as inquietações das nossas vidas, e às vezes até por intuição, nós sempre encontramos soluções para tudo aquilo que nós procuramos, buscamos e pedimos através da prece ao Criador de todas as coisas. Mas tem um outro ponto importante, que ele diz que os próprios escritos que tens nas mãos, que são esses escritos que temos nas mãos, que pedem confiança. É o terceiro ponto importante. Temos confiança? Buscar e achareis é o primeiro passo para encontrarmos o caminho e a verdade. Mas esses escritos nos pedem confiança. Coloca-os em prática. Porque a teoria aqui descrita, cuja leitura fazes, é nascida de vivências incontáveis, diz o Miramês. De experiências vivenciadas, incontáveis, em várias reencarnações. Porque o nosso destino é o progresso evolutivo. Continuando. Confabular com alguém é fazer com que vibrem milhões e milhões de centros microenergéticos em nós mesmos. Ele está falando aqui agora, né, dos mecanismos da fala, do poder da fala. Confabular com alguém é fazer com que vibrem milhões e milhões de centros microenergéticos em nós mesmos.
gastando energia superior na superioridade da vida. Se esquecermos de falar bem, porque o trabalhador do bem precisa aprender a falar bem. Se esquecermos de falar bem, de convidar Cristo para nos ouvir sem constrangimento, queimamos a essência da fala antes que ela saia de nós. Se esquecermos de falar bem, de convidar Cristo para nos ouvir sem constrangimento, queimamos a essência da fala antes que ela saia de nós. E ficamos devendo a economia universal, aquilo de bom que anulamos antes que chegasse ao próximo. Então, é bastante educativo, não é? Para nós. E vamos para o último parágrafo dessa mensagem, o que atraímos. Neste fim de século, estamos necessitando com urgência da autoeducação dos pensamentos, palavras e obras. Ele está falando aqui neste fim de século, porque o livro foi trazido, publicado na primeira edição em 1985. O livro é de 1985, em sua primeira edição. Por isso que ele está se referindo neste fim de século. Estamos necessitando com urgência da autoeducação dos pensamentos, palavras e obras. Não obstante, se o empenho de melhor falar for maior que as tuas forças, se o empenho, né, de falar for maior que as tuas forças, começa por não falar aquilo que não poderás esconder do teu campo mental. Então, se o empenho de melhor falar for maior que as nossas forças, comecemos por não falar mais aquilo que não vamos poder esconder do nosso campo mental. Empenha-te na jornada do trabalho, como faz o Salmão na época da desova. Empenha-te na jornada do trabalho, como faz o Salmão na época de desova. Vai subindo a cachoeira do teu verbo, até atingir a planura esfuziante e linda da tua majestosa mente. Mas vai trabalhando nos caminhos por onde passares. Vai reparando danos causados pelo mau uso da tua fala. Conserta tudo sem constrangimento. E se alguns dos teus amigos, acostumados por ti mesmo a ouvir o lixo das conversações destrutivas, admirarem-se da tua santidade e quiserem convencer-te a voltares ao que eras, reage e segue o teu caminho com o Mestre.
medita muito sobre o título dessa mensagem, o que atraímos. Então, esse é o último parágrafo instrutivo dessa mensagem número 15. Vamos ver aqui alguns pontos mais importantes para terminar a nossa conversa de hoje. Primeiro ponto é que, como ele estava aqui trazendo o trabalho no fim do século, ele falava da necessidade, com urgência, da autoeducação, dos pensamentos, das palavras e das obras. Segundo ponto, que se o empenho de melhor falar for maior que as tuas forças, começa. Ele está orientando. Começa por onde? Se o empenho for maior que as tuas forças, começa por onde? Começa por não falar aquilo que não poderás esconder do teu campo mental. E o segundo ponto é empenhar-se na jornada do trabalho. E vai subindo a cachoeira do teu verbo, da tua fala, até atingir a planura esfuziante e linda da tua majestosa mente. E vais trabalhando nos caminhos por onde passares. Vai reparando os danos causados pelo mau uso da tua fala, porque estamos aqui ainda para nos educarmos, nos autoeducarmos. E a autoeducação começa por dentro, não é por fora. Então, vai reparando danos causados pelo mau uso da tua fala. Sempre podemos corrigir o mau uso que fazemos da nossa fala. Às vezes, irreverente, agressivas, ou com determinadas tonalidades destrutivas que não nos ajudam, nem a nós e nem aos outros. É disso que ele está falando. Então, para terminar, conserta tudo, sem constrangimento. E se alguns dos teus amigos, acostumados por ti mesmo a ouvir o lixo das conversações destrutivas, se admirarem da tua santidade e quiserem convencer-te a voltares ao que eras, Miramês diz: reage e segue o teu caminho com o Mestre. E medita muito sobre o título desta mensagem, o que atraímos. Finalmente fica aqui para todos nós a frase final que ele apresenta como destaque desta mensagem, número 16. A última frase que ele nos traz nessa mensagem, número 16. Toda sabedoria se esconde na simplicidade. E o buscar e achareis de Jesus é o primeiro passo. Busca que encontrarás. Então, pessoal, essa foi a mensagem 16 do programa de hoje. Esperamos que possamos continuar aprendendo a fazer a nossa autoeducação.
Tenham todos um ótimo final de semana, de paz, saúde, muita esperança e alegria de viver. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.